Olá, você está no programa do Rangel e eu quero convidar essa pessoa aqui que é mais que especial. Ele é locutor, advogado, vereador, pastor, jornalista. Gente, ele é tudo e é rico. Eu quero chamar ele aqui, Eliel do Carmo. Meu amigo, vem pra cá. Seja bem-vindo ao programa do Rangel. Vamos embora, vamos pro sofá. Que alegria receber aqui hoje, no programa do Rangel, o locutor de maior audiência do Brasil, Eliel do Carmo. Muito honrado com sua presença aqui. E conta logo pra gente, por favor, como é que começou tudo isso? Fala pra gente. Fiquei sabendo que até repórter de campo você já foi, né? Ô, Rangel, que alegria estar aqui, meu irmão. Muito obrigado, estou muito honrado. A honra é minha. Nossa. Muito obrigado pelo convite. Um abraço para você que nos acompanha. Nosso carinho, nosso abraço. A história do rádio já vem de longo tempo. Na verdade, eu comecei no rádio ainda muito criança, né? Comecei no rádio aos 13 anos de idade. Aos 13 anos de idade, decidi. E, na verdade, eu sempre tive essa ideia de trabalhar em rádio. Eu tinha um gravador antigo da marca National, que eu tenho até hoje, guardo, e eu colocava fita cassete e começava a gravar, quer dizer, os grandes comunicadores. Eu começava, na verdade, a imitar os grandes comunicadores. Você teve desse rádio, Mito? Esse gravador. National TV. National, né? Que era... E aí, Mitão, tudo bem? É uma Beleza? voz, né? Você é uma voz, amigo. É o número 1 mesmo. E eu comecei a gravar, eu começava a gravar. E surgiu a oportunidade de entrar numa rádio. Na verdade, surgiu a oportunidade de eu fazer uma reportagem. Isso aonde, Eliel? Isso na rádio Boas Novas, AM. Mas, Era a Rio de Rádio Janeiro? Evangélica, no Rio de Janeiro. Eu sou oriundo do Rio de Janeiro, nascido e criado aqui no Rio de Janeiro. E a gente tinha a Rádio Boas Novas, AM, que era em Vila Isabel, na Avenida 28 de Setembro, que era a rádio do momento, né? Nos anos de 85, 84, 85. E tinha um programa líder de audiência, que era o programa do João Dourado, já falecido, um dos grandes nomes do rádio evangélico, uma das vozes mais bonitas que eu conheci até hoje. Você já começou no gospel, então? Eu já comecei no gospel. Eu comecei a trabalhar na rádio, que era a Rádio Boas Novas, que de 5 à meia-noite, 5 da manhã até meia-noite, apresentava só programa evangélico. Programa de várias igrejas, não é? Era o programa de várias igrejas. E dentre esses programas tinha o programa do João Dourado, que era o programa líder de audiência, e uma vez ele fez um comentário de que um conjunto habitacional seria erguido em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, e que muitos irmãos se beneficiariam e teriam moradas ali. E eu ouvi ele comentando isso e eu pensei assim, aos 12 para 13 anos de idade, falei assim, poxa, isso cabe a uma reportagem. Quer dizer, mais detalhes, né? Quando terminou o programa do João Dourado às 5 da tarde, eu peguei o telefone, liguei para a rádio e consegui falar com o João Dourado. E aquilo ali, só em falar com o João Dourado já era um prêmio, né? O João Dourado, na época, também era o diretor comercial da Rádio Boas Novas. E eu falei, irmão João, o senhor hoje comentou no seu programa sobre o conjunto habitacional Nova Iguaçu, de que serviria para muitos irmãos que estariam tendo onde morar, ter a sua residência. E aí eu falei assim, se eu fizer uma reportagem, o senhor roda na rádio com mais informações? Ele disse assim, bom, se você fizer a reportagem e eu gostar da reportagem, eu coloco no ar. Se não, eu não coloco e tal. E ficou acertado assim. Naquela noite eu já não dormi, né? Peguei dinheiro com meu pai, comprei 4 pilhas. Eram 4 pilhas grandes, né, Mito? Grandona. Do National. Eram 4 pilhas grandes. Aí já comprei uma fita cassete para no outro dia começar a Teve aquele ensaio sozinho ou não? Sozinho. Eu comecei a anotar tudo. Naquela noite eu não dormi, de fato, né? Preparando ali as perguntas e tal. No outro dia, eu falei, pai, como é que eu chego em Nova Iguaçu? Aos 13 anos de idade. E aí eu quero agradecer a Deus, aos meus pais, a confiança também, né? De liberar uma criança de 13 anos
né, para ir para a Baixada Fluminense. Meu pai falou, você toma o ônibus daqui, solta em Madureira, que é um bairro aqui, pega o trem, sentido Japeri, pergunta onde é Nova Iguaçu para soltar na estação e lá você se informa. E lá fui eu, no outro dia, parti para lá. Gravador na mão. Era em Marapicu, esse conjunto da Marinha. Era por ali, no interior de Nova Iguaçu. Né? Aí eu cheguei em Nova Iguaçu, fiz a pergunta, como é que eu chego aqui? Eu tinha um endereço, mais ou menos. Aí, não, você toma o ônibus e tal. Aí eu fui. Quando eu cheguei lá, Rangel, o conjunto estava erguido, de fato, e tinha um vigia. Ninguém falava ali, só tinha um vigia. E eu perguntei, eu queria fazer uma entrevista com alguém responsável sobre esse conjunto habitacional. Ele falou assim, olha, você só vai conseguir isso na Praia de Botafogo, número 2, em Botafogo, na zona sul do Rio de Janeiro. Eu teria que atravessar a cidade inteira para conseguir isso. E eu perguntei ao vigia, como é que eu faço isso? Ó, você pega um ônibus, solta na estação, pega o trem, solta na central, pega o ônibus X, pede para o trocador, na época tinha trocador, o ônibus, para soltar em tal lugar, e assim eu fiz. Época sem internet, sem nada, sem falar com ninguém em casa, nem fome também eu tinha. Eu estava tão na nacional expectativa. o nacional na bolsa. Na mochila, né? mochila. Na mochila, agarrado aqui. E eu cheguei por volta das 4 da tarde, enfim, consegui a entrevista. No outro dia, levei para o João Dourado, na sala dele, ele ouviu e falou assim, gostei, vou colocar no ar. E naquela tarde, colocou no ar a primeira reportagem. Então, aos 13 anos de idade, a gente começou no rádio e ali eu já fiquei. Ele já começou a deixar eu fazer, de fato, as reportagens. Ou seja, eu entrei no rádio para ser repórter. Aos 13 anos, a minha primeira experiência. Aí, sem faculdade, sem absolutamente o dom nada. natural. Estudando ainda ginásio na época, né? Mas a vontade, de fato, um dom. Eu nasci para o rádio. Eu tenho uma convicção de que, de fato, eu já tinha isso em mente, já desde criança. Então, já estava definido daquilo que eu ia trilhar e daquilo que eu ia fazer. Entendeu? E teve o apoio do seu pai? Meu pai, a minha mãe era muito mais preocupada com isso, né? Sim. Como mãe, né? Sim. Mas meu pai sempre liberou, sempre confiou na educação que ele me deu, na criação que ele me deu. Sempre fui, eu fui nascido e criado na igreja, sempre na igreja, na casa do Senhor. Então, eu louvo a Deus por isso. Um dia desse a gente estava comemorando aniversário de rádio. E aí eu agradeci a eles, né, o privilégio de... Tem pais, às vezes, que, até por segurança, né, cerceia e tal, não Sim. por maldade, né, mas por segurança. E aí eu louvo a Deus que meus pais entenderam, na época, exatamente, todo esse processo, e aqui nós estamos. Amém, Eliel. E vendo você falar de pai e de mãe, eu peço licença aqui, porque a Bíblia fala, né, para dar honra ao pai e mãe, e eu moro em Portugal, inclusive esse programa está sendo transmitido para toda a Europa, né? E eu quero honrar meus pais aqui hoje. Eu queria que o auditório desse uma salva de palmas. Meu pai e minha mãe estão aqui no auditório maravilha! Hoje. Amém? Coisa boa! Deus abençoe. Muito bom. Ó, depois vocês cortam, gente, que meu pai não estava aqui agora, tá? Prosseguindo. Amém. Eliel, e como foi, assim, para você chegar na Rádio Melodia, né? Que a Rádio Melodia, você... tem uma história na Melodia, né? E, inclusive, você é o mediador do debate da Melodia, que não é fácil isso, né? É verdade, então, verdade. Qual é a sua história com a Rádio Melodia? Depois então, desse processo na Rádio Boas Novas, nesse início, eu fiz, nesse intervalo entre a Rádio Boas Novas e a Rádio Melodia, eu fiz também rádio esportivo. Eu fui repórter esportivo de algumas rádios do Rio de Janeiro, fazendo cobertura dos grandes clubes do Rio de Janeiro, o que acabou também me dando assim, uma abertura dessa questão toda de improviso na hora de falar. O futebol te dá muito isso, até porque o que a gente tem ali para fazer futebol é tão somente o número da camisa dos jogadores. E mais absolutamente nada. Consegue narrar aí? Fazer uma Não, os trepidantes. Né? Os trepidantes na jogada, né? Então a gente consegue. E interessante, a que eu consegui fazer, a gente estava com uma ideia de, em 2014, a Rádio Melodia transmitir a Copa do Mundo, que foi aqui no Brasil. Sim. Então eu fui me preparar, porque quando eu entrei na Rádio Esportiva para fazer reportagem esportiva. Certo. Aí eu fui fazer um curso de narrador esportivo, porque tinha a possibilidade da gente narrar a Copa do Mundo de 2014 no Brasil. Estava tudo certo. Responsabilidade, hein? Pois é, quando a gente foi acionar isso, já tinha não tinha mais cotas.
e teria que ter comprado uma cota um tempo antes, já tinha ultrapassado aí, acabou que a gente não conseguiu transmitir a Copa pela Rádio Melodia, o que a gente ia inovar. Não é? Sim, Mas pelo menos seria a seleção brasileira. Eu acho que foi até livramento de Deus. Pelo menos você escapou daquele 7-1. Foi livramento de Deus, né? Hoje eu entendo, né? Foi mito, foi 7-1 em 2014? Foi 7-1. 7-1. Foi livramento. O que eu faço agora você não entende, mas depois entenderás. Né? Então, a gente fica assim, imagina eu ter que narrar 7 gols da Alemanha contra o Brasil em casa. Inclusive eu estava passando a imigração da Alemanha para entrar em Portugal. Né? E aí, na hora da imigração, eu ganhei o alemão assim, né? Ele entendia a minha língua, eu não falo alemão, mas ele entendeu. Ele falou, tá tudo bem? Eu falei, não tá tão bem, porque, né, acabamos de perder para vocês de 7-1, né? Já tinha passado o tempo, mas ele riu muito. Olha isso. Facilitou bastante as coisas. É que foi uma marca, né? Tanto pra gente, né? Ruim, negativa, é para eles, né? Uma marca positiva ganhar a seleção brasileira. Então, ainda mais com um placar elástico desse, então né? Ia começar bem, né, Eliel? Foi bom, né? Foi bom. Foi ótimo. Eles vieram na casa da seleção do Penta. Pois é. Deram uma lavada na Foi triste, hein? Aí, na sequência, Rangel, aí veio a Rádio Melodia. Sim. Surgiu a Rádio Melodia no dia 1º de julho de 1987. Era uma rádio de Petrópolis, uma rádio que tocava rock. O Francisco Silva, um grande empresário que nós tivemos no Rio de Janeiro, um grande visionário, na verdade. Né? O Francisco Silva estava há 30 anos à frente do tempo dele. Nossa. De uma visão assim, maravilhosa. Quem trabalhou, quem pôde conviver com o Francisco Silva, sabe do que eu estou falando. O homem conseguiu implantar no Rio de Janeiro e no Brasil todo, o homem conseguiu trazer e colocar no mercado um remédio para cuidar do fígado, que hoje todo mundo fala, todo mundo de 30 anos acima fala, né? Que é o Atalaia Jurubeba. É mesmo? E se perguntar para qualquer um aqui no auditório, qualquer um do Rio de Janeiro, do Brasil, Atalaia Jurubeba, o pessoal fala, amarga, mas resolve. Rapaz. Ou seja, isso ficou impregnado. Você veja que o homem conseguiu montar isso. E olha, se eu estiver errado, pode me corrigir. Mas a Rádio Melodia é a primeira FM evangélica do Brasil, A primeira FM evangélica do Brasil. O Francisco subiu para Petrópolis, onde era a rádio, foi lá, comprou a rádio, a rádio, na verdade, sofreu todos os ataques, porque os jovens daquela época em Petrópolis, que gostavam de rock, apedrejaram a rádio na madrugada em que ela se tornou cristã, se tornou evangélica, né, a partir do dia 1º de julho. Enfim, a Rádio Melodia passa um tempo em Petrópolis e desce o seu estúdio para a Vila da Penha. Nesse ano agora de 2022, a Rádio Melodia completou 35 anos. E você tem quantos anos de Melodia? 33. Desses 35, 33, lá eu estou. E eu cheguei, na verdade, para ser operador de áudio, para cobrir as férias de um amigo que trabalhava também na Boas Novas e na Rádio Melodia. Olha. Ele tirou férias e falou assim, você quer ficar no meu lugar? E eu fiquei. Quando ele estava para voltar das férias, surgiu a oportunidade e uma vaga de locutor folguista. E aí o diretor perguntou, você aceita fazer? Eu falei, aceito, é óbvio, é o que mais queria. E aí nós começamos lá, eu comecei a ser folguista da rádio, e aí já nos idos lá de 92, 93, a rádio, para poder dar um grande boom na questão profissional, contratou o cantor Marcos Góes, que estava começando, e o Alex Gonzaga, do Novo Som, que trabalhou comigo também. Aliás, quando a gente já estava lá, o Alex e o Marcos Góes revolucionaram, né, a Rádio Melodia com as ideias, com Eles novas faziam vinhetas. o que, Marcos Góes e Alex? Eram coordenadores e produtores. Eles Isso coordenavam em 92 para 93. Olha que interessante. Entendeu? E aí, o Paulo César Graça e Paz, que era o grande nome da comunicação evangélica no mundo, para mim, um dos maiores do mundo, não está mais entre nós, nosso irmão em Cristo, teve que se ausentar da rádio. E aí surgiu o horário nobre da rádio. E aí chama quem para substituir o cara, né? O Paulo César Graça e Paz. E aí, por ideia do Alex, que acabou comprando a ideia e matando do peito e sugeriu que fosse eu que me tirasse da folga e colocasse no horário do Paulo César Graça e Paz. Eu tremia, porque eu sabia da responsabilidade,
mas eles acreditaram no meu trabalho, compraram a ideia e bancaram a ideia diante do Francisco, que ainda tinha resistência, né? Chama quem para suprir. E aí, graças a Deus, a partir daquele instante, lá eu entrei fazendo horário de 12h às 16h na rádio, depois de ter passado por todos os horários como folguista. Depois eu fui para 3 às 7 e hoje a gente comanda o horário de 8 ao meio-dia, que é o horário de maior audiência da Rádio Melodia, de 8 às 11 com o Disque M e de 11 a meio-dia o debate, que o Debate Melodia é a maior audiência da América Latina. Não só do Não Brasil. não é só audiência do Brasil. O Ibope confirma que o Debate da Melodia, pelo Ibope, 550 mil ouvintes por minuto. E a gente não está falando de internet, a gente não está falando de plataforma, a gente está falando de Ibope. Então, o Debate Melodia, hoje no Brasil, E é o é a público maior adulto. audiência da América Latina. Se a gente tocar uma música, FM em tese são músicas, quer dizer, no debate a gente não toca música, a gente Isso discute inclui temas. a melodia já na internet? Não, a melodia, Só rádio, a rádio melodia ainda. rádio, melodia Ibope. Falando de internet, falando de rádio, porque você começou lá na década de 80, né? Sim. Ainda veio na melodia de 90, Sim. mas a internet hoje, com toda essa geração na internet, ainda tendo essa audiência toda, né? Essa audiência estrondosa que tem. Mas houve alguma diferença no seu modo de ver a internet, vamos dizer assim, o palavreado popular, atrapalhou, atrapalha, ou você sentiu isso ou não? Ou vocês se adaptaram? Como que está isso hoje, a rádio e a internet junta? juntos? A gente vem vivendo fases no rádio. Chegou o CD. Chegou o CD. Aí começou, vai acabar a rádio. Agora chegou o CD, vai acabar a rádio, que não sei o quê, o rádio vai acabar. Pelo contrário, a rádio se reinventou no sentido de abrir espaço exatamente para a gente tocar o CD. Sim. E chegou com muito mais qualidade. Muito mais Não é? qualidade, né? Aí vem, não, porque o rádio vai acabar. Deixa eu trazer aqui uma informação, e não é só uma informação, é uma certeza, é uma convicção. O rádio não vai acabar nunca. O rádio é o maior instrumento, o maior veículo de comunicação do mundo e não vai acabar nunca. Aí veio o advento da internet. E agora já era. Agora a internet, olha, vai arrebentar com o rádio. Nos aliamos. A gente não entrava, por exemplo, no Paraná. Por questões óbvias, né? Em outros países. Outros países. Aí agora nós entramos. Nós temos uma comunidade no Japão. A família Orita, lá no Japão, ouve a gente. A família Hipólito, lá na Alemanha, ouve a gente. Em Lisboa, eu só ouço a melodia. Pois é, em Lisboa, Portugal é a nossa casa. Você vai para a Itália, está todo mundo ouvindo. Ou seja, o rádio ele não vai acabar nunca. O rádio é o maior veículo de comunicação do É Brasil. engraçado que várias rádios FM copiam a melodia. É né? verdade. E a outra coisa, passam muitos cantores por aqui e tem amizade com outros cantores de outros estados. E a ideia é, se não tocar na Rádio Melodia, você não acontece no Brasil. Olha como é que a gente criou isso, no sentido de um respeito e de uma credibilidade. Confere isso, Mito. A primeira vez que o Novo Som tocou na rádio, todo mundo chorou e tudo, foi na Rádio Melodia. Eu estava comentando ali em off, que até hoje dá aquele friozinho na barriga quando a gente ouve a música na rádio. Você está no supermercado, daqui a pouco toca a tua música, aí você fica assim... Não tem mais aquela coisa, já estou acostumado. Nunca vai ficar acostumado. Quando toca na rádio, eu estava fazendo as minhas contas aqui, que o Novo Som tocou no auditório da Boas Novas, no programa do João Dourado. Olha isso. Tocamos na melodia. Esse tal de Alex Gonzaga que você falou aí, Ah. da rádio aí, gente boa ele, vocalista da minha banda. Tinha cabelo na época, né? O tempo passa, né? O Alex Ele é é um- maravilhoso. O Alex é um irmão muito querido, muito querido. A gente acompanhou o crescimento, né? Tanto do Novo Som, Alex, e aonde eu vou, é uma gratidão eterna. É meu eu amigo, sempre falo Alex. com ele por ter acreditado. Eu acho que isso é muito importante. Nós somos irmãos, É né, o fator, na rádio, né? é o fator gratidão, né, Mito? Eu acho que isso é importante. Poderia colocar qualquer Eu não outra sabia pessoa. dessa história. Eu sou fã do Novo Som, né? Ah. Eu não sabia dessa história do Alex na rádio, não. O Alex e o Foi em Marcos que ano Góes, isso? Foi em 92, 93. O Alex, foi o Alex já tem uma certa foi idade. nessa- Já. O Alex é mais... Ele está um pouquinho, Ele é mais que a gente. multitarefa, É. multifacetado. Mas de uma inteligência, assim, maravilhosa e de uma simplicidade na comunicação também que o Alex tem, né? De resumir, de fazer, de fato. Eu acho... Foi uma época maravilhosa, uma época de ouro da rádio, sobretudo inesquecível.
inesquecível também. Você pega a geração aí do nosso produtor, Magno Lopes? Pega, claro que pega. E logo após, o 94 para 95, aí já chega o Magno como produtor de uma gravadora chamada Nancel. E aí a gente emendou, aí veio todo mundo. Nancel Produções. Nancel Produções, veio Lilia todo mundo Franco, junto. né? Carlos Heitor. Em 94 foi o ao vivo do Novo Som no Rio Sampa. Ah. E era o Magno que estava lá. Exatamente. Pilotando entendeu? lá o Então o Magno já está com a gente também, essa fera. Então, e a gente acabou unindo. E o mais interessante, Rogério, sabe o que era? A gente só tinha hora para chegar na rádio. A gente não tinha hora para ir embora. Quando chegava às 8 da noite, quando dava fome, a gente pedia uma pizza. Para ficar produzindo, para ficar trabalhando em prol da rádio, era um ideal que a gente tinha. Entendeu? Então isso é muito bonito e acaba sendo inesquecível e agregou muito era um na minha conceito, carreira. né? Não era? Era um conceito o que mito. continua até hoje. Não é? acaba. Sabe, essa questão assim... Eu vejo uma junção de excelência, né? Já Eliel can- do Carmo na locução. O Mito não tava, não, era só... né? O mito tava. tava Mas o mito sempre, não né? tava no Novo Som. Era o Neizinho que tocava na época, né? Ele entrou no meu lugar, que eu saí um tempo, voltei em 93. Isso, entendeu? Aí tinha um menino também, que já não está entre nós também. Neizinho. Então, é uma junção que a gente está falando aqui, sabe, de que a gente não tinha... Magno Lopes. E o Marcelo... O Magno sempre foi assim, sério e tal. Sempre. Ô, filho, ó. Aquele jeitão quieto, você não sabe se ele tá feliz, se ele tá bravo. Mas metido sempre. Metido a beça. Metido, né? Gravei um disco da Rose, 5 letras, preciosas. Eu tava gravando na Nancel. Aí eu acabei de tocar o piano. O Magno era o que da O Magno Nancel? era Diretor. Aí eu acabei de gravar o piano, ele falou, pega os dados desse garoto aí que eu gostei dele. Gente, o Magno é o diretor do nosso programa aqui. O homem vai mandar editar. E coordenador da Melodia. Ele foi coordenador também da Rádio Melodia, né? Um período muito bom, de que a gente acabou tendo assim vários Lançou quadros. Fernanda Brum, lançou vários, né? O Magno, o coração do Magno é muito bom. E o Magno tem uma sensibilidade de, sabe? O Magno Fernanda tem um Brum ouvido. vai estar aqui com a gente também. O Magno também tem um ouvido muito bom, que é muito sensível nessa, sabe? Na questão de olhar, de perceber, dessa questão de se colocar no lugar do ouvinte e trazer, de fato, a peça certa para acontecer. Então, graças a Deus, eu estou cercado dessas feras aqui. Que bom, ele é... Milton, ia falar alguma coisa? Não, Não? tô curtindo só. Ele é o... Rapaz, a sua entrevista, nós vamos ter que trazer você outro dia aqui. Que honra, meu irmão. Isso é alegria. E um locutor de maior audiência, com certeza também é o de maiores histórias, né? Então, histórias verdadeiras, histórias que... Você é vereador? Na cidade de Rio de Janeiro, graças a Deus, tomamos posse. E a política, Leão? Como é que você vê a política hoje? O que um vereador consegue fazer hoje? A gente está passando por uma turbulência muito grande, né? Em todos os aspectos, em todas as esferas da questão política. Sabe, um grupo ainda, e lamentavelmente, um grupo desacreditado no sentido, sabe, daquilo que tem que realizar, daquilo que tem que fazer. A gente entende política e não política partidária. Política a gente faz o tempo todo. A gente acorda fazendo política. A política em si, né? E o homem esqueceu disso. A política virou, muitas vezes, uma ferramenta para se locupletar. Lamentavelmente, a corrupção que ainda permeia esse país, que é um câncer que tem que ser extirpado, sabe? E como todo segmento, tem pessoas muito sérias querendo fazer. E é nelas que a gente acredita. E é nessas pessoas que nós temos que, de fato, colocar o olhar e, sobretudo, pedir a Deus que a mão dele continue, a potente mão de Deus. Porque os reveses vêm, as perseguições vêm. É um negócio muito complicado. Ainda mais agora com a polarização, né? Uma Que acabou polarização. com a moderação. Pois é. Ou você é um ou outro, não tem mais centro. E não você, tem às nada. vezes, nem é um, nem é outro, Nem né? outro. Mas quando você abre e fala que não é fulano, automaticamente te taxa como você é de Beltrano. E às vezes você não é, você é de uma outra visão, entendeu? Então, o Brasil tem que orar muito, nós temos que orar muito pelo país, nós temos que, de fato, colocar homens e mulheres. São embates, Rangel, de que a população, o povo não sabe o que acontece dentro de um plenário, de uma casa de leis. E Eliel, né? Realmente o Brasil está vivendo essa fase,
Mas você como locutor, né, como advogado, como vereador, como pastor, né, é muita coisa. Como é que você consegue conciliar tudo isso? Por exemplo, você atende convites para a igreja como pastor? Vamos falar do pastor Eliel agora, né? Você consegue ter esse tempo? A agenda é um pouco corrida, né? Ainda tem a família, né? Eu Família. sou casado com a Aline há 25 anos, temos 2 filhas. A Eline, a minha filha primogênita, que já é casada, já casou, a minha filha. Já é avô, não? Não, ainda não. A minha filha mais nova tem 15 anos, né? A Alana. E aí, além de tudo isso que a gente tem que fazer, eu não abro mão do tempo de qualidade com a minha família. Eu acho que isso é importante. Não adianta nada você fazer um monte de coisa fora e o tempo de qualidade de sua família, ou você não ter tempo para a sua família. Aí não adianta. Não é? E, biblicamente falando, aquele que não cuida dos seus e da sua família, às vezes a gente quer abraçar, quer cuidar de um monte de gente fora e acaba esquecendo de quem, de fato, é a sua retaguarda, de quem está ali, de fato, com você, de quem acredita em você e de que lá no fim vai estar com você. Então, isso é muito importante, eu prezo muito isso, entendeu? Às vezes, Rangel, o horário que eu acordo é às 5 da manhã, todos os dias, né, para fazer uma série de coisas, até para produzir também o programa. Desculpa perguntar, e que hora você vai dormir? Aí tem dia, quando a gente vai para a igreja, às vezes a gente aceita o convite de amigos agora, muito mais de amigos. A gente chega em casa às 10h30, 11 horas, aí até ter todo o processo de banho, desarmar, aí lá vai para meia-noite, para no outro dia às 5. E aí a gente pede renovação, né, de forças a Deus, é Ele que renova as nossas forças. Mas é um momento assim de uma entrega. Eu não consigo assim fazer nada pela metade. Não consigo fazer para mim. Você imagina para Deus. Eu acho que a gente tem que se gastar na obra. Se é para se gastar, é na obra. Nós somos chamados para isso. Independente de qualquer coisa, independente de qualquer título, o maior deles e de maior responsabilidade, na minha opinião, é de pastor. Na minha igreja eu consegui só para o ano que vem, para você ter uma ideia. O título de pastor, eu acho que é o maior. Eu tenho convicção de que é o maior, porque onde você estiver, você é pastor. Aonde você estiver, você vai ter que representar Cristo. Onde você estiver, você é testemunha dele. E as pessoas e o mundo observam cada atitude, cada passo. Isso porque ainda estamos no começo do ano, né, Mito? É verdade. Acabou de começar o ano. É verdade. Só o ano que vem. O Mito, um beijo, meu povo querido da Igreja Batista em Moça Bonita. Primeira igreja. Onde eu tive muito tempo lá com o pastor que já não está mais entre nós, o pastor Davi Baeta, e aquele povo querido. Eu tenho que ir lá abraçar o novo pastor da igreja, que já está já há um bom tempo, né, Mito? 5 anos. Há 5 anos a gente vai... A gente vai lá dar um abraço nele, conhecê-lo e montar novamente. Eliel, já aconteceu de você entrar assim no supermercado, algum lugar, você está falando com alguém e alguém reconhecer a tua voz? Falar, conheço a voz. Não, todas as vezes. Todas as vezes? Todas as vezes. Todas as vezes. Às vezes, passando as compras, aí, conversando com a esposa, alguma coisa, e aí você começa a olhar que a caixa já começa a te olhar meio de lado, né? Aí você fala, já descobriu, já me descobriu aqui, meu Jesusinho Cristinho. E aí... muitas delas, né? Eu digo assim, vem cá, você trabalha em rádio? Aí eu brinco, mas com essa voz feia, aí fica quieto. Aí na hora de pagar não tem jeito, o cartão vem com o nome, né? A primeira coisa que elas fazem é olhar o nome. Aí fala, eu sabia, aí descobre. Mas é porque a voz acaba sendo uma marca, né? A voz acaba sendo a marca do rádio. Imagina você trabalhar numa emissora que, líder de audiência, há 33 anos, já é muito familiar, a voz já é muito familiar. Às vezes eu estou na igreja, quando termina, aí os irmãos vêm falar comigo assim, todos os cultos, assim, puxa, eu fechei os olhos assim e falei assim, agora deixa eu ouvir a melodia. Na igreja, deixa eu ouvir a melodia. Porque essa voz está constantemente lá na casa das pessoas, e de tanto tempo, e isso o que me traz assim, uma alegria muito grande. Uma outra alegria que eu tive um dia desse, uma irmã foi acompanhar uma pregadora na nossa igreja, e quando a gente estava lá na recepção final, ela disse, olha, o meu irmão se chama Eliel. Aí eu falei, poxa, que legal, mais um xará. Eliel não é comum, não é? Poxa, aí, Mito, aí eu falei, a menina falou assim, eu tenho um irmão chamado Eliel. Eu falei, poxa, que legal, mais um xará. Aí ela falou assim, um dia desse ele perguntou à minha mãe por que o nome dele era Eliel. Sua homenagem. E a minha mãe falou assim, seu nome é Eliel por causa do Eliel do Carmo.
Olha. Isso são vários acontecimentos, o que me traz assim, uma alegria muito grande. Eu vou te confessar uma coisa. Você é meu amigo há 30 anos. Mas você chegou aqui, quando eu fui conversar com você, é engraçado que aciona aquele botãozinho da memória afetiva na mesma hora. Fala, Mitão, tudo. Eu fechei o olho e falei, caramba, Rádio Melodia. Até comigo eu te estranho às vezes. Pô, tá me estranhando? Tô, porque é a voz da rádio. É maravilha. É a marca, acaba sendo a marca. E graças a Deus, eu sou muito honrado por isso. Sabe, Deus me honrou muito, Deus me honra muito. E Deus conhece o meu coração, né? O sentimento de fazer sempre o melhor. Meu pai, que nunca conseguiu ficar mais de 2 anos numa empresa, um dia desse ele falou, meu filho, eu não sei o que acontece com você. Eu nunca consegui ficar 2 anos numa empresa. Ele trocava de empresa, que ele disse que não conseguia ficar. Sim. Ele disse, não sei como é que você está há 33 anos no mesmo lugar, fazendo a mesma coisa. Há um ditado que diz que quem faz o que gosta... Acabou. Quem trabalha fazendo o que gosta não trabalha? Não Acho trabalha. que é isso, né? Exatamente isso que eu ia falar. Né? É o prazer de estar, é renovado, eu saio todos os dias de casa com uma alegria de chegar à rádio, de assumir o microfone, de poder falar com alguém. Você sabe que vai atingir alguém, você sabe que vai ser bênção para alguém, você sabe que Deus vai te usar para levantar alguém. Então isso não tem preço. Olha, o papo está muito gostoso. Que bom, meu irmão. A gente não acabaria. Quer acrescentar alguma coisa sobre a política, sobre a advocacia, sobre a rádio? Pois é, aí nessa coisa toda de tempo, eu não estou advogando. Porque advogar é você estar com a vida do cliente na sua mão. Então, para evitar, como tudo meu é muito certinho, eu teria dificuldade de advogar hoje e cumprir o papel na rádio, na Câmara, como pastor, que eu também não abro mão, com a família. Então, eu não estou advogando, né, no momento, mas amo advogar, porque a advocacia ela faz parte da vida do brasileiro. Você vê que cada um tenta defender as suas teses, as suas ideias, né? Então, cada brasileiro é um advogado nato. E aí a gente se preparou, sou um constitucionalista, amo Constituição, gosto muito de Constituição, acontecendo algumas aberrações fora daquilo que a gente aprendeu, né? Mas a gente está aqui com muita alegria, com muito prazer, servindo a Deus, servindo a Cristo, e eu espero continuar assim até o dia que Deus deixar, e o tempo que Ele deixar que seja para a glória dEle. Tudo para a glória dEle. Mais uma pergunta, Eliel. No próximo ano, você vem a candidato, já sabe? Nós vamos voltar, nós vamos renovar, se Deus quiser. Que legal. Né, a nossa candidatura. Nós temos o apoio da rádio. O Fábio Silva, que é um dos diretores da rádio, é deputado estadual. Foi eleito no ano passado para o 6º mandato. Olha. 6º mandato como deputado estadual, também com um trabalho realmente maravilhoso, um trabalho de defesa das famílias, dos princípios, né? A nossa pauta de costume, que foi tão discutida no ano passado, ela não pode ser esquecida nem engavetada. Pelo contrário, a gente tem que seguir lutando, a despeito de tudo. Nós vamos continuar lutando, porque nós acreditamos na família, nós acreditamos nos princípios, nós acreditamos na ética. As políticas sociais, nas né? Políticas Andaram sociais. rasgando a Constituição aí, né? Pois é impressionante, entendeu? Então, se você não se levantar e se posicionar, a coisa vai ficar pior, né, para as gerações futuras. Então, essa é a nossa intenção. Amém. Eliel, muito obrigado, Angel, pela sua presença. Meu irmão. Obrigado, viu? Eu quero convidar você, gente. Isso. Obrigado. Vamos aplaudir. Obrigado, Eliel gente. do Carmo. Obrigado. Eu quero convidar você agora para assistir junto comigo. Ela, que eu sou suspeita em falar, canta muito, mas é minha esposa, a cantora Dulce Nascimento. Não acabou, espalharam por aí que já terminou e que era o teu fim, mas não terminou. Se enganou quem pensou que a história afindou, se equivocou. Eu vou mostrar pra quem achou que terminou, eu vou deixar pensarem
que o projeto falhou. Eu vou chegar depois só pra impressionar. Eu tô montando um contexto porque eu quero impactar. Eu já lhe aviso logo, não pense que morreu, que a história acabou e que você perdeu. Eu vou entrar no ambiente pra operar, com os olhos da fé passei a enxergar que ainda tem vida aí. E mesmo que o cenário diga que é o fim e as evidências gritam que é pra desistir, mas Deus está dizendo, ainda existe vida aí, ainda tem vida aí. E o tempo não limita o que eu vou fazer. Eu lhe garanto e afirmo pra você, ainda tem vida aí, vai voltar a viver. Existe vida aí. Eu vou mostrar pra quem achou que terminou. Eu vou deixar pensarem que o projeto falhou. Eu vou chegar depois só pra impressionar. Eu tô montando um contexto porque eu quero impactar. Eu já lhe aviso logo, não pense que morreu, que a história acabou e que você perdeu. Eu vou entrar no ambiente pra operar, com os olhos da fé passei a enxergar que ainda tem vida aí. E mesmo que o cenário diga que é o fim e as evidências gritam que é pra desistir, mas Deus está dizendo, ainda existe vida aí, ainda tem vida aí. E o tempo não limita o que eu vou fazer. Eu lhe garanto e afirmo pra você, ainda tem vida aí, vai voltar a viver. Existe vida aí. Existe vida aí. Existe vida aí. Ainda tem vida, não acabou. Ainda tem jeito, não terminou. Deixa pensar que vai ficar como está. Eu vou chegar depois, mas vou ressuscitar e vou mostrar que ainda tem solução. Descansa, calma teu coração. Eu vou chegar, vou trabalhar, eu vou ressuscitar. Que ainda tem vida aí. E mesmo que o cenário diga que é o fim e as evidências gritam que é pra desistir, mas Deus está dizendo, ainda existe vida aí, ainda tem vida aí. E o tempo não limita o que eu vou fazer. Eu lhe garanto e afirmo pra você, ainda tem vida aí, vai voltar a viver. Existe vida aí. Existe vida aí. Existe vida aí. Obrigado, Dulce, meu amor, Deus te abençoe. Adiciona lá, Dulce Oficial no Instagram, hein? Falando em rede social, gente, você que está aí no nosso canal do YouTube, Programa do Rangel, se inscreva, se ainda não é inscrito, aperte o sininho aí, deixa o seu like, nos ajuda muito, amém? Deus abençoe a sua vida, partilhe, divulgue o Programa do Rangel. E olha, Odilei Rangel veste Lu Rodrigues. E os nossos sistemas de som aqui, microfone, é da marca Kadoshi. É claro, te espero no próximo programa. Banda, vambora!